Você falou uma coisa bacana sobre a diferença de viver no Brasil e na Europa. Isso me lembrou de perguntar como foi pra você, né? Que o Thiago tava vivendo daquela maneira visceral de fazer a PTC acontecer e tomar a decisão naquele momento de migrar da Bahia pra Portugal, pra voltar à terra dele e começar do zero uma PTC nova. Então, como foi pra você também fazer essas renúncias? Como foram os desafios da época, já sendo baiana, mesmo tendo vivido em outros momentos na Europa? Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas dificuldades que vocês viveram. Eu já tinha vivido na Europa, mas solteira, né? E sem filhos, estudante. Então foi uma vida bem diferente. Quando eu fui, a gente passou por eu passei por muita dificuldade sozinha e por muita dificuldade com ele, porque o Thiago trabalhava muito e eu, na época, cuidava mais da bebê. Então eu ajudava muito pouco naquele início, porque tinha uma filha pequena, tinha se mudado. Então foi bem difícil. No início foi bem complicado. Tá sozinha não é fácil, tá sem apoio familiar não é fácil. E eu, muitas vezes sem o apoio dele, porque ele não podia e porque eu não tinha ninguém. Então minha única referência era ele. E era péssimo, porque eu precisava dele pra fazer a unha, eu precisava dele pra me levar no shopping, eu precisava dele pra almoçar. Então eu só comecei a viver bem lá mesmo quando eu comecei a ter a minha vida com Priscila, quando eu fui na academia que eu quis ir, quando eu fiz a amizade que eu quis fazer, quando eu bebi o vinho que eu tava a fim de beber sozinha, porque ele não podia me acompanhar a fazer tudo. Eu precisava dele pra tudo e era uma dependência emocional péssima, porque ele também não podia fazer nada sozinho, porque eu tava sempre no pé dele e tal. Então, quando eu me reconheci, quando eu comecei a ter vida, eu, Priscila, tudo ficou muito mais fácil, fluiu. E eu era eu e eu não tava nem aí, porque as pessoas pensavam, porque ainda há um pouco de preconceito com as brasileiras em Portugal. Outra coisa muito importante e muito curiosa é nós termos voltado para o meu país, para a minha terra onde eu nasci, não é? Ter começado a vida efetivamente do zero mesmo. Sim. Ou seja, ninguém tinha imposto de renda, já estava há 6 anos fora de Portugal, tinha falido uma empresa, então as pessoas falavam... A gente não tinha nem carro. As pessoas falavam para mim, olha o que fugiu para o Brasil e tudo mais. Não tínhamos carro, não tínhamos crédito, tivemos que alugar carro no início, tivemos que alugar uma casa. Moramos na casa da sua mãe. Exatamente. Depois um amigo meu emprestou-me um Renault Clio velho. Esse carro é o máximo. Mas eu fico admirado, às vezes as pessoas que trabalham comigo, meus colegas brasileiros que vão a Portugal, já chegam lá, já querem comprar um carrão, já querem comprar uma casa, e isso assusta-me de certa forma. E eu, que sou português, claro, cada um tem a sua maneira de ver a vida e ambiciona, mas ao contrário do que muita gente pensa, e pensa que a vida é fácil para as pessoas, não é, e sem sacrifício não há resultados. E é bom, de certa forma, ter esses sacrifícios para depois uma pessoa dar mais valor, como agora estamos aqui a conversar. Foram momentos difíceis em que eu ia trabalhar a pé, a Priscila ficava com o carro, mudamos de casa várias vezes, alugada, até conseguimos que o banco, com muito sacrifício, tivemos de dar uma entrada, nos emprestasse. Hoje os bancos em Portugal vêm nos oferecer dinheiro, olha, querem dinheiro. As pessoas em Portugal quase não nos cumprimentavam e eu morava lá e hoje em dia, sou de dinheiro, não sei o quê. É complicado, mas faz parte da vida, mas isso tudo para explicar que nem sempre tudo é um mar de rosas.